Boa noite, pessoal. Já vamos começar a live. Boa noite. Tudo bem, doutor Hacks? Me ouve bem? Sim, o senhor também? Tranquilo, tudo ótimo. Boa noite a todos. Eu sou o delegado de polícia Antônio Carlos Ratti Júnior, titular da Delegacia de Polícia de Imbé, e em nome da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, dou as boas-vindas a quem está nos assistindo no nosso perfil oficial. Hoje a live da ASDEP tratará do pacote anticrime e as alterações nas atividades da Polícia Civil. O chamado pacote anticrime é objeto da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor 30 dias após a sua publicação. E o nosso convidado para a live já está aqui presente, é o Dr. Fábio Mota Lopes, delegado de polícia desde 1999. Já foi titular de vários órgãos policiais, delegacias de polícia distritais especializadas, diretor de divisões e de departamentos, chefe de gabinete, membro do Conselho Superior de Polícia e, desde 2019, subchefe de polícia. É especialista em direito penal e processo penal e mestre em direitos fundamentais. É professor na Academia de Polícia Civil, a Cadepol, desde 2000, e professor de direito penal e direito processual penal na Unicinos, desde 2007. Dr. Fábio Mota Lopes, seja bem-vindo. Desde já agradeço por ter aceito o convite da ASDEP para a live. É a sua palavra. Obrigado, doutor Hacks. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite que me foi feito pela diretoria da associação. Um abraço ao doutor Pedro Carlos Rodrigues, nosso presidente, doutora Ana, que me formalizou aí o convite. E é uma satisfação dividir esse espaço contigo hoje aqui, doutor Hacks, senhor que, apesar de não ter todo esse tempo de serviço, né, de polícia que a gente tem, já é um delegado experiente, um delegado que vem mostrando competência, empenho, plena dedicação no exercício das tuas funções ao longo da tua carreira, especialmente no litoral do estado. Vi que o doutor Guerreiro está aí, assim como outros colegas também. Um abraço, enfim, a todos. Preliminarmente, é importante a gente mencionar que o que ficou conhecido como pacote anticrime, né, a Lei 13.964 de 2019, que tu mencionaste, ela, apesar de ser de dezembro de 2019, ela entrou em vigor em 23 de janeiro deste ano. E é importante também te frisar que no dia anterior houve uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade, uma decisão monocrática em que o ministro Luiz Fux, ele acabou, na verdade, suspendendo a eficácia de 4 grandes tópicos, né? São mais de 4 artigos, né? Mas 4 grandes tópicos do pacote anticrime. Tá? Não vou falar aqui detalhadamente sobre todos, que é importante só a gente frisar aqui que eu vou focar um pouco na atividade de polícia judiciária, na influência do pacote nas atividades judiciárias. Mas foi suspensa a figura do juiz das garantias, que está ali no artigo 3º-A e seguintes, né, do Código de Processo Penal. Aquele juiz que tivesse contato, né, com a prova obtida por meio ilícito, que ficasse impedido de proferir sentença ou até acórdão, né, o Código de Processo Penal também fala nesse sentido. Esse dispositivo, que é lá o 157, parágrafo 5º, se não me falha a memória, ele também está suspenso. O trâmite de arquivamento dos inquéritos por parte do Ministério Público, aqui é uma novidade também do pacote, né? O Ministério Público não precisa mais promover, né, fazer um pedido de arquivamento para o Judiciário. O promotor ele pode arquivar internamente. Claro que essa decisão depois passa por uma revisão de um conselho superior do Ministério Público, mas é um arquivamento que não precisa mais da chancela, digamos assim, do Poder Judiciário. Esse dispositivo também, o artigo 28, está suspenso. E, por fim, aquela liberação, que eu diria até que quase que automática do preso, quando não se realiza audiência de custódia no prazo de 24 horas, também essa diretriz está suspensa, né?
por essa decisão, uma medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade, acho que eu não mencionei o número, 6298. Nós temos umas 5 ou 6 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo contra o pacote anticrime, e nessa medida cautelar concedida nessa ADIM que eu mencionei, que também o Luiz Fux faz menção a outras, né, a 6299, 6300, então é uma série de ações diretas. 6298 também. Isso. Então são 4 dias. Esses dispositivos, na verdade, estão nesse momento com eficácia suspensa por prazo indeterminado. Então, esse esclarecimento só preliminar que eu queria fazer, me coloco à disposição aí para um bate-papo, né, com relação a temas agora mais relacionados à atividade da Polícia Civil e à atividade da Polícia Judiciária como um todo. Perfeito, doutor. Poderíamos começar falando sobre o agente disfarçado, essa nova figura trazida pelo pacote anticrime, né? E o senhor fazer uma comparação com o agente infiltrado, também o agente encoberto, né? Que para a nossa atividade policial, né? Se precisa de autorização judicial ou não, como é que essa nova figura? Perfeito, bem lembrado, um tema novo, né, trazido agora pelo pacote anticrime. Eu vou usar aqui genericamente a expressão agente dissimulado, né? O que acontece em algumas ações e algumas investigações? O policial ele vai esconder exatamente não só a sua identidade, mas vai esconder, a sua profissão, a sua atividade, né? E vamos começar falando então do agente infiltrado que tu mencionaste. O que acontece na figura do agente infiltrado? Há uma necessidade de uma autorização judicial prévia para que o policial treinado, capacitado, desde que tenha concordância dele também, acabe ingressando, né, numa organização criminosa e passando a agir com o tempo, ganhando confiança dessas lideranças de uma organização criminosa e atuando como se um membro dessa organização criminosa ele fosse. Então, na questão da infiltração policial, que pode ser em meio físico, né, e é uma novidade também agora do pacote anticrime, que ela também possibilitou, está lá na lei do crime organizado, a infiltração virtual, assim como já existia no ECA para investigação daqueles crimes com conotação sexual, então também cabe agora para investigar a organização criminosa. Mas na infiltração, o policial age no seio de uma organização para exatamente se passar como um dos seus integrantes para obter provas de dentro, né, da própria organização criminosa, e para isso ele precisa de uma ordem judicial, uma ordem circunstanciada, que seja prévia às suas ações. Depois tem toda aquela discussão se ele pode cometer crime ou não, mas enfim, o agente infiltrado ele vai atuar dentro da organização. Essa figura agora do agente disfarçado... E age de forma ativa. Age de forma ativa. Ele pode, inclusive, praticar pequenas infrações penais dentro da razoabilidade, né, da proporcionalidade, exatamente para obter provas que levem ao desmantelamento dessa organização, né, ao descobrimento de crimes de maior gravidade, a prisão, a descapitalização dessas organizações criminosas, que ele age exatamente como se um criminoso ele fosse. Né? Claro que tem alguns limites também de atuação, mas não vem o caso aqui, até pela limitação do tempo, né, de a gente discutir as questões, porque a figura do agente infiltrado daria uma noite inteira aqui de fala. Né? Mas o agente disfarçado, o que acontece? Aquilo que no jargão policial a gente chamava de mera penetração, ou seja, eu terei um policial que ele vai se passar por um comprador, e é importante eu frisar aqui que o pacote anticrime ele fala que é só nos casos de substância entorpecente e de arma de fogo, e em situações bem pontuais, que eu já vou explicar na sequência. Então, aqui no agente disfarçado, o policial, na verdade, ele vai apenas se passar por comprador de drogas. Essa é uma possibilidade que tem lá no artigo 33 agora da Lei de Drogas, 11.343/2006, que é o tráfico de drogas. E dentro do Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, para o comércio ilegal de arma de fogo, é o artigo 17, né, do Estatuto, e para o tráfico internacional de armas, artigo 18, também do Estatuto de Desarmamento. Então, o policial vai se passar como se fosse um comprador. Tá? Ele não vai fazer parte da rotina, do dia a dia da organização criminosa. Ele vai, na verdade, de uma certa forma, fazer com que o traficante ou o indivíduo que comercializa armas de uma forma irregular alcance, venda para ele ou entregue, ainda que a título gratuito, no primeiro momento, uma promessa de pagamento posterior. E, nesse momento, pode sim haver a prisão em flagrante. Essa prova ela é obtida por meio lícito, né? O que houve aqui, na verdade, doutor Hax e amigos que estão participando da live, inclusive deixando a novela de lado hoje, né, para nos prestigiar aí com as presenças,
é que houve uma mitigação daquela súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que dizia que se a polícia provoca, né, a ação criminosa, né, a venda de uma arma ou a venda de uma substância entorpecente e toma todas as cautelas necessárias para impedir que o crime, em tese, se consume, o Supremo vinha dizendo na súmula 145 que aqui esse flagrante era provocado ou preparado e que, portanto, não seria válido. Acho que essa discussão hoje acabou. Não que a súmula ainda não permaneça. A súmula vai produzir efeitos quando o policial não tem indicativos de um crime pré-existente, que é o que o pacote anticrime fala, né? Então, eu posso me passar por comprador escondendo a minha profissão, né? Escondendo a minha atividade? Sim. Mas desde que, para ter validade essa minha ação e indiscutivelmente eu poder prender alguém que está vendendo, entregando arma ou drogas, que eu tenha indicativos, que eu tenha elementos probatórios que apontem para um crime pré-existente. O cara estava armazenando droga, tendo um depósito de droga ou arma de fogo, nessas condições que eu falei do comércio ilegal ou do tráfico internacional de armas de fogo. Então, é importante também que haja essa presença, como a lei falou, de elementos probatórios da infração pré-existente. E para esta penetração, né, para essa questão do agente disfarçado, não há necessidade de autorização judicial. Eu sei que antes até havia uma discussão, tá, mas eu não posso prender o cara porque ele está me vendendo ou me entregando a arma, porque é o crime aqui, que houve a provocação por parte da polícia. Mas aí até tinha jurisprudência, não, mas daqui a um pouco ele tinha em depósito, né? Tu tinha um crime permanente que seria antecedente, que tu poderia realizar a prisão em flagrante. Agora, com o pacote anticrime, parece que essa discussão acabou, desde que, repito, haja indicativos de uma infração penal anterior à ação policial. Perfeito, doutor Fábio. E a cadeia de custódia, uma inovação, não é inovação, mas agora está formalizado no CPP, né? Como é que fica o nosso trabalho, né, esses novos dispositivos? Como é que vai funcionar em prática na Polícia Civil? Né? E tem também a questão que se fala da criação de uma central de custódia. Então, o Instituto Geral de Perícias terá que ter uma central de custódia. Então, finalmente, nós vamos esvaziar os depósitos das delegacias de polícia? Tenho as minhas dúvidas, doutor Rax. Me parece assim que a construção do atual Código de Processo Penal foi levando em consideração a realidade daquelas polícias judiciárias que têm a estrutura pericial dentro ainda da própria instituição, como a Polícia Federal e vários outros estados da Federação. A Polícia Científica dentro ou da Polícia Civil, das Polícias Civis dos estados, e aí sim faz sentido, né, ter uma central de custódia, né? Até porque muitos dos objetos que nós vamos aprender, eu diria a maioria esmagadora, o senhor sabe disso, não serão encaminhados para uma análise pericial. Mas não resta dúvida de que aqui no Estado o Instituto Geral de Perícia vai ter que ter, sim, uma central aí de custódias, né? O que houve aqui, na verdade, é uma preocupação agora do legislador, e a meu sentir aqui prudente, né? De formalizar, de regrar como é que funciona agora o passo a passo de um objeto que foi encontrado pela polícia lá na cena do crime, ou até um vestígio no corpo da vítima também, né? No conceito de vestígio aqui, tu vê que o CPP ele é bem amplo, ele fala qualquer objeto relacionado com a infração penal ou sinais, né, evidentes no corpo da vítima, uma lesão corporal, um hematoma, por exemplo, né? Então, há um regramento agora bem rigoroso, desde a localização, e o Código de Processo Penal fala em reconhecimento, identificação desse objeto latente lá na cena do crime, até passando, né, por diversas fases, se chegar ao descarte final deste bem, deste objeto que foi localizado, que foi encontrado, que foi apreendido, que foi periciado, né, quando essa análise for necessária para a elucidação de uma infração penal. Né? Eu acho que até a primeira discussão que vai surgir aqui é a seguinte, Rax e amigos. Se a gente for olhar o artigo 158A do Código de Processo Penal, nós vamos ver que ele fala que vestígio, ali logo na sequência, no parágrafo 3º, é todo objeto relacionado com a infração penal, dando um indicativo de que não haveria aquela necessidade para a gente pensar na cadeia de custódia de que o objeto fosse posteriormente encaminhado para a perícia. Então já tem bons autores falando isso, né? E até criticando, dizendo que o Código de Processo foi restritivo demais. E qual é a finalidade da cadeia de custódia? É dar uma confiabilidade de que não houve nenhuma violação, né, de um objeto que foi apreendido. Ele está intacto desde o momento que ele foi localizado pela polícia até a análise pericial e a remessa deste resultado, em último caso, para o Poder Judiciário. Tanto é verdade que a legislação fala que em fraude processual, né, que é um crime previsto no Código Penal, para qualquer violação, logicamente dolosa aqui, né,
nesse sentido. Mas, historicamente, a cadeia de custódia, ela sempre foi ligada à prova técnica, à prova pericial. E aqui eu acho que vai ter uma discussão interessante nos tribunais, logo, logo, no sentido de ser necessária a cadeia de custódia para a apreensão de qualquer objeto, como indicaria o parágrafo 3º do 158A, ou somente naquelas hipóteses em que o bem for remetido, o objeto, né, necessariamente tiver que ser remetido para a perícia. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente for olhar o artigo 158B, a todo momento ele fala reconhecimento, identificação do objeto ali para a perícia, né? Que mais? A questão ali, quando o Código de Processo Penal fala, vou pegar aqui a expressão da lei, em coleta, é o objeto que será encaminhado, remetido à análise pericial, né? Processamento, quando numa das fases da cadeia de custódia o CPP fala em processamento, é a própria perícia. Então, me parece que uma grande discussão vai surgir logo na sequência, nós vamos ter que aguardar para ver como é que os tribunais vão decidir, que numa análise preliminar eu te confesso assim, então agora qualquer bem apreendido tem que seguir esse rito aqui, esse rigor formal previsto no CPP para a cadeia de custódia. Mas pensando melhor numa interpretação sistemática, né, em cima desse último dispositivo que eu mencionei, me parece que esse rigor aqui, que é interessante, eu não estou criticando o excesso de formalismo, mas seria necessário exatamente para aqueles objetos que forem submetidos posteriormente a uma prova pericial, uma análise pericial, e para isso, né, os institutos ou departamentos periciais terão que ter exatamente essa central de custódia, como tu havia mencionado, né? E me parece que o importante aqui também, só para fechar esse tópico, se quiser questionar algo a mais, aí ficar logicamente bem à vontade, Raquel, mas nós temos um sistema talvez informatizado que permita, vamos dizer, todo o passo a passo, né? Um rastreamento desses bens. Porque a lógica da cadeia de custódia é identificar quem apreendeu, o objeto vai ser acondicionado, ele vai ser lacrado, tu vai ter que ter ali a identificação do objeto, data, hora, o policial responsável, o perito responsável, né? Quando tu passa esse objeto de um setor para o outro, ou da polícia para a perícia, aqui no caso do Estado do Rio Grande do Sul, isso tudo tem que estar documentado, né? Então, é importante que haja, com tempo, não vai ser agora de uma hora para outra, mas com tempo, um sistema informatizado que permita o cadastramento, né, do passo a passo desse bem, o rastreamento, portanto, né, desde o momento lá do reconhecimento, do encontro desse objeto no local do crime, até o momento final do descarte. A Polícia Civil já conta com o nosso sistema de polícia judiciária, o SPJ, quando tu apreende um objeto, tu identifica ali e já permite, inclusive, tu etiquetá-lo, né? Tem esse cuidado aí. Ainda nós temos livro de objetos apreendidos, né? Ainda é uma exigência da Corregedoria de Polícia. Eu também acho que isso aqui vai se restringir à questão do que for encaminhado para a perícia. Então, ao fim e ao cabo, armas e drogas vai acabar indo tudo para o Instituto Geral de Perícia, para essa tal de central de custódia. Não ficaria mais em poder, por exemplo, as drogas armazenadas no DENARC, né? E nem as armas de fogo, quem faria o encaminhamento não iria mais para o... Quando nós remetemos o inquérito policial, nós junto encaminhamos as armas de fogo, né? Mas então esse material vai ficar à disposição da central de perícia. Entendo eu nesse contexto. Eu te digo assim, em termos ideais, né, se a gente for olhar a legislação, me parece que o teu raciocínio aqui está correto, mas na prática, sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas, né? Até porque aqui no TJ é muito tranquilo o entendimento de que a perícia de substância entorpecente ela pode ser por amostragem, né? Tu não teria necessidade de remeter toda aquela substância apreendida para o laboratório, né, de perícia. Então tem essa questão. A polícia provavelmente vai normatizar isso aí, chefe. Sim, há um grupo constituído no âmbito até da Secretaria da Segurança, que além da polícia, o Ministério Público, o IGP e outros profissionais, né, a própria Polícia Militar também, que daqui a pouco é o PM, que no primeiro momento, lá na cena do crime, vai localizar um objeto que deva ser, na sequência, periciado. Então, na verdade, há uma comissão montada para que nos próximos dias haja um regramento, né? Claro que assim os conceitos, né, da cadeia de custódia, todas as fases, né, toda a regulamentação em termos genéricos, ela já aparece muito bem hoje no Código de Processo Penal. Tá? Agora tem que existir um regramento para a gente saber como cada uma das instituições vai acabar se comportando, né? E até a grande discussão, Rax, que vai surgir aqui, me permite só esse último comentário, é que e se houver uma inobservância da cadeia de custódia, né? Qual seria a consequência jurídica, né? Então, tem bons autores dizendo que o problema aqui é de inadmissibilidade da prova, ou seja, essa prova tem que ser excluída ou do inquérito ou até mesmo, né, depois do processo
criminal. Auri Lopes Júnior, aqui no estado, já está sustentando isso, Geraldo Prado, né, outro autor que já vem sustentando isso há algum tempo, né? Mas existem outros autores que vão dizer que se houver qualquer violação nesse passo a passo, né, rompimento indevido de um lacre de uma forma culposa, sem que haja fraude processual ali evidenciada, que o juiz deveria apenas diminuir o valor dessa prova. Aquela prova é uma prova que poderia ser, sim, valorada pelo juiz, mas não com aquele valor muito próximo do pleno, né? Seria uma espécie de algo que traria, na prática, um valor menor para aquele objeto que foi localizado na cena do crime. Perfeito, doutor Fábio. Tenho aqui acerca da remessa do inquérito policial. Como o senhor já referiu, a figura do juiz das garantias está suspensa, né, por uma decisão numa medida cautelar. Mas nesse tema, estaria previsto que o inquérito policial praticamente haveria sua exclusão física nos autos da ação penal. Ou seja, a lei refere que só teria contato com o inquérito policial, o nosso principal produto, o juiz das garantias, e não o juízo da instrução. Né? Isso fortalece ou enfraquece o nosso principal produto, o inquérito policial? Bem, há autores que dizem que fortaleceria, né? Eu acho que, de uma certa forma, estou sendo bem franco aqui, talvez enfraqueça um pouco. Eu sei que daqui a pouco eu posso sofrer críticas aqui, que eu vou dizer agora. Mas a gente sabe que, na prática, um inquérito bem elaborado gera uma condenação. E uma investigação mal feita, o que tudo indica, vai propiciar uma absolvição. Né? E até porque no inquérito também, sabemos disso, nós temos provas definitivas. Eu sei que o contraponto que alguém pode me apresentar aqui é o seguinte: mas mesmo essa questão envolvendo o desentranhamento, né, dos autos do inquérito, lá dos autos do processo, autos é força de expressão que a gente está caminhando para o inquérito eletrônico, EPROC, aqui no Estado. Algumas polícias judiciárias do Brasil já estão adotando o modelo digital. Tá? E o contraponto aqui é exatamente esse, né, de que aquela prova oral realmente, de acordo com a previsão do Código de Processo Penal, na figura do juiz das garantias que tu havia aí mencionado, fala do desentranhamento mesmo. Né? Só o juiz das garantias é que teria contato com o inquérito. Aquelas provas que são definitivas, essas sim vão para dentro do processo, mas uma eventual oitiva produzida, por exemplo, na fase policial, não faria mais parte dos autos do processo. Aqui o modelo brasileiro copiou o modelo italiano. Né? Se a gente for olhar a Itália, lá em indagine preliminare, que é o nome do procedimento de investigação criminal da Itália, ela não integra realmente os autos do processo criminal. Tá? Fica em cartório, à disposição. Isso é importante frisar que o nosso CPP aqui também fala agora sobre isso. Fica à disposição plena ali, né? Processo pleno de quaisquer das partes, tanto acusação como defesa. Mas o que vai efetivamente acontecer é esse desentranhamento, vamos chamar assim, daquelas provas definitivas, as provas irrepetíveis. Essas sim vão para dentro do processo criminal. E a prova oral, né? Aquela prova que necessariamente terá que ser repetida em juízo, ela não vai para dentro do processo criminal. Mas é importante frisar, como tu mencionaste, que naquela medida cautelar que nós falávamos ali na DIN 6298, se não me falha a memória, essa questão do juiz das garantias está suspensa, a eficácia está suspensa. Então, por enquanto, o inquérito policial ele segue fazendo parte, integrando o processo criminal, até que o Supremo... que o Luiz Fux, o que ele fez? Ele afetou para o plenário a decisão. Ele suspende a eficácia por prazo indeterminado, né? Sine die ali, então, para corroborar essa decisão no plenário. E até então, o plenário do Supremo Tribunal Federal ainda não analisou essa situação. Tá? Tu até falaste também na remessa do inquérito, né? Uma outra discussão que tem hoje, que se me permite, se eu estiver falando demais aqui, tu me corta, né? Chuta minhas canelas aqui. Mas, assim, como o MP pode agora arquivar diretamente o inquérito policial sem passar pelo crivo do Poder Judiciário, alguns autores passaram a sustentar que o trâmite agora do inquérito policial seria diretamente com o Ministério Público e não mais aquela remessa para o Judiciário. Analisando o pacote anticrime, com toda a franqueza aqui, eu não vejo nenhum dispositivo que dê um indicativo de que isso tenha mudado. Muito pelo contrário. O artigo 10, parágrafo 3º do CPP, ele diz que a autoridade policial, o delegado de polícia, quando relatar o inquérito policial, remeterá os autos para o Poder Judiciário. Eu vi pelo copo que tu está bebendo água e que tem bom gosto, né? Colorado que nem eu. E assim, o próprio Supremo Tribunal Federal, já no passado, quando analisou a constitucionalidade desse artigo 10, parágrafo 1º, na verdade, eu tinha falado do 3º, eu acho antes, o 10, parágrafo 1º, na ação direta de constitucionalidade 1615, o Supremo diz que é constitucional, sim, e os autos do inquérito devem ser remetidos ao Poder
judiciário. Pode ser que mude o entendimento agora? Pode ser que mude, mas olhando a sistemática do Código de Processo Penal, mesmo após o pacote anticrime, eu não vejo nenhuma alteração nesse sentido. Eu sei que tem uma repercussão geral, um recurso extraordinário, numa questão de um provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso, em que o Supremo, desde março de 2019, reconheceu a repercussão geral, mas ainda não reanalisou, digamos assim, o mérito dessa questão. Mas olha só, o pacote anticrime, ele cria o juiz das garantias. Ele diz lá, o juiz das garantias, como tu mencionaste antes, ele tem que ser comunicado de qualquer instauração de investigação criminal. Medidas cautelares com o juiz das garantias, seja de natureza pessoal, de natureza real, comunicação de prisão é com o juiz das garantias. O juiz das garantias pode, a qualquer momento, requisitar informações para o delegado de polícia. E aí, assim, aí o juiz das garantias não vai ser informado com relação à conclusão das investigações, que eu vou remeter o inquérito para o Ministério Público. Não faz sentido. O que o Fux diz também na cautelar aí que ele concede? Ele diz que o Ministério Público não tem estrutura para receber diretamente esses inquéritos, mas muito mais do que isso, os objetos apreendidos no curso de uma investigação criminal. Tu mencionaste isso também agora há pouco, o artigo 11 do Código de Processo Penal, ele diz que os objetos que tenham relação com a prova, enfim, ou com a investigação, eles devem ser remetidos com o inquérito, eles acompanhem os autos do inquérito. Então aí eu vou remeter o procedimento ao Ministério Público, não tem nem depósito para armazenar, e tu sabes que o volume de apreensão nas delegacias de polícia é gigantesco, né? Enorme. E agora com a pandemia, aí a gente também está sabendo que o judiciário não tem recebido, né, esses bens apreendidos, então o volume é imenso, é gigantesco. Né? Então, assim, de uma forma bem objetiva, a figura do juiz das garantias reforça ainda que é o juiz que exerce o controle da legalidade das investigações e que, portanto, me parece que o resultado final tem que ser direcionado a ele. Mas, naquelas comarcas, Rax, onde tem, eu sei que sabes isso também, mais de um juízo, o artigo 75 do Código de Processo Penal, ele menciona que a distribuição do inquérito firma a competência. Numa análise preliminar, né, é isso que acontece. Claro que depois essa competência pode ser rediscutida. Né? Não era homicídio culposo aqui, mas era doloso, tem que ir para o júri. Mas, no geral, como regra geral, a distribuição do inquérito, ela fixa a competência do juízo. Então, naquelas comarcas onde tem mais de uma vara criminal, por exemplo, é fundamental que o inquérito seja remetido ao judiciário. E só para... Não quero estender demais, mas na ação privada, o inquérito segue indo para o judiciário. Agora, quando a ação é pública, não, então agora não vai mais para o judiciário, porque essa sistemática é diferente de acordo com a espécie de ação penal. Então, não me parece que o pacote de crime, eu estou convencido disso, né? Ele não alterou a sistemática. E pelo EPROC, a lógica também vai ser essa, né? Tu remete o inquérito eletronicamente e há uma distribuição, ele vai gerar um número já de processo. Claro que lá, me perdoe aqui de novo a franqueza, né? Não vai ter mais aquele despacho do juiz lá, a vista, recebo hoje, vista ao Ministério Público, né? Vai ser algo automático. Mas ele entra num sistema do Poder Judiciário e ele recebe um número de processo. Perfeito. E também a atribuição do promotor é a partir da competência do juiz. Como é que vai disciplinar uma promotoria, numa comarca Tramandaí, que tem 2 juízes criminais, tem 2 promotores criminais. Tem que ser distribuído primeiro para o juiz, o promotor ficar vinculado a esse juiz. Que o promotor é vinculado à vara criminal. Então, agora, sobre o tema juiz das garantias, como o senhor já está abordando, né? Eu queria também, especificamente, lhe indagar que, embora esteja suspenso, por enquanto, esses dispositivos, um dos incisos ali do artigo 3º-B refere que o delegado de polícia deverá informar o juiz das garantias da instauração de qualquer investigação criminal. Né? Então, nós vamos ter que informar qualquer instauração de um inquérito policial termo circunstanciado? Outra pergunta. Eu acho que também valoriza a nossa carreira quando no inciso 10 ele refere que o juiz das garantias requisita documentos, laudos e informações ao delegado de polícia. Não fala nem autoridade policial, fala ao delegado de polícia. Né? Que isso, eu acho, fortalece o entendimento que a investigação criminal é conduzida por um delegado de polícia. Né? E também agora traz, que até então não era normatizado, embora na jurisprudência fosse comum, a referência ao trancamento do inquérito policial. O senhor, doutor. Muito bem. De fato, né, Zé, vamos supor que o Supremo decida pela constitucionalidade desses dispositivos e volte, então, né, que haja, vamos dizer, uma suspensão dessa suspensão da eficácia do juiz das garantias. Então, volta, né, a ser aplicada
a redação do artigo 3º-A, do artigo 3º-B e assim por diante. Tá? Então, o que aconteceria? Realmente, a instauração de toda a investigação criminal deve ser comunicada ao juiz. Em termos ideais, Ax, como a gente está caminhando agora para os próximos dias, já tem um projeto piloto nas delegacias da mulher, tanto de Porto Alegre quanto de Santa Maria, para remessa eletrônica dos inquéritos. Em termos ideais, seria o seguinte, né? Que o sistema se comunicasse, da Polícia Civil com o do Poder Judiciário, o EPROC. O delegado lá assinou eletronicamente uma portaria de instauração que automaticamente já houvesse essa comunicação para evitar, né, um trabalho aqui a mais, que a gente sabe que o volume de serviço que hoje nós temos nas delegacias é gigantesco. Né? Então, me parece que se caminha para uma questão de uma comunicação ser informatizada. Né? Realmente também se percebe que o CPP, que até então tinha o costume de usar a expressão autoridade policial, e não resta dúvida de que a autoridade policial no direito brasileiro é delegado de polícia, né? Mas daqui a um pouco lá para fins da 9.99, a autoridade policial poderia ser, inclusive, o policial militar para a lavratura de um TC. O próprio Supremo já disse isso em 2 ocasiões, que é inconstitucional. Tá? Eu sei que aqui no Estado a PM faz termo distanciado, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, só para dar um exemplo aqui, na ação direta de constitucionalidade 3614, o Supremo é inconstitucional porque a autoridade policial é o delegado, né, uma atividade, sim, de polícia judiciária. Mas talvez para não deixar nenhuma margem agora para dúvida, né, se falou exatamente agora em delegado de polícia. Né? E até pegando aqui a questão terminológica, se a gente for olhar agora uma alteração que houve, se não me falha a memória, no 311 do Código de Processo Penal, nós vamos ver que o cabimento da prisão preventiva está expresso no Código de Processo Penal, diz lá, em qualquer fase do processo penal ou da investigação policial. Então, vejam bem, se nós formos aqui formalistas, né, de cumprir efetivamente o que o Código de Processo Penal está determinando agora, numa investigação em tese presidida pelo Ministério Público, por não ser uma investigação policial, em tese não caberia prisão preventiva. Eu não vi ninguém ainda mencionando isso, mas está lá no 311 expressamente que é só em investigação policial, não fala em investigação criminal. Tá? Então, daqui a um pouco, essa é uma discussão que poderá também surgir aí em juízo. Né? Também a questão do trancamento do inquérito. Né? Eu acho que esses institutos, né, que foram trazidos agora pelo pacote anticrime, a importância da investigação. Eu te confesso, Rax e amigos que estão acompanhando nosso bate-papo, me causa não estranheza, mas até uma perplexidade quando alguém diz que o inquérito é uma mera peça informativa. O inquérito é só elemento informativo. Repito, né, o inquérito bem feito, com provas definitivas, ele leva, sim, à condenação. Ele influencia subjetivamente o magistrado que vai analisar depois o processo criminal. Ele talvez não vai dizer expressamente, olha, condeno com base no inquérito. Mas o artigo 155 do Código Processual, ele diz que o juiz pode, inclusive, considerar os elementos do inquérito, desde que eles não sejam únicos, né, para fins de condenação. Então, realmente, veja a preocupação que se teve agora com o trancamento, exatamente, de um inquérito, quando há uma instauração de um procedimento, uma investigação indevida, manifestamente abusiva. Isso não é regra, mas, em tese, isso pode acontecer. Então, é por isso que o juiz das garantias, além de ter todas essas funções, né, como existidamente no plantão do Foro Central em Porto Alegre, de analisar uma representação por busca e apreensão, por terente, né, exercer de uma forma plena o controle da legalidade da investigação, e isso efetivamente tem a ver com o trancamento, né, de uma investigação indevida que também está a cargo, como tu mencionaste, do juiz das garantias. Perfeito. E agora sobre prisões, doutor Fábio. Que alterações tiveram, né, com relação à nossa poder, a autoridade policial representa pelas prisões, modificações tiveram em relação à prisão preventiva. Tá bem. Eu acho que, Rax, a primeira discussão que já surgiu aqui, esses dias eu estava participando de uma reunião virtual com alguns colegas, e aí alguns disseram assim, mas o juiz aqui da minha comarca, ele entende agora que a simples remessa de um auto de prisão em flagrante não pode gerar a conversão em prisão preventiva por parte do magistrado se não houver uma representação também da autoridade policial. Vejam, isso aconteceu, e aqui eu vou pegar profissionais que ontem eu estive dando uma olhada na jurisprudência do TJ,
em Rio Grande, por exemplo. Tá? Alguns colegas relataram isso também. Eu não estou criticando aqui o entendimento dos magistrados, que é uma linha de raciocínio aqui viável, sim, é juridicamente, em tese, né, sustentável, também em Viamão. Né? Isso acabou acontecendo aqui no Estado. Mas o TJ, eu até tenho várias decisões aqui, depois eu posso me colocar à disposição aí para fornecer, se alguém tiver interesse nesses julgados. Mas só para dar um exemplo aqui, a 5ª e a 7ª Câmaras Criminais do TJ já disseram que o pacote anticrime não mudou em nada essa possibilidade de conversão de ofício, sim, de uma prisão em flagrante por parte lá do juiz numa prisão preventiva. A simples remessa do auto de prisão em flagrante, com todos os elementos que foram coletados no momento da prisão, isso já seria a provocação para que o judiciário, sem entender que não é caso de relaxamento da prisão ou concessão da liberdade provisória, converta. O TJ aqui está muito tranquilo já nesse sentido, né? Apesar de ser uma lei recente, já tem jurisprudência consolidada aqui, de que não há necessidade de representação também da autoridade policial, o requerimento do Ministério Público, para essa conversão de uma prisão em flagrante numa prisão preventiva. O pacote anticrime não mudou em absolutamente nada essa questão. Tá? O que, na verdade, houve aqui foi aquele dispositivo que também está suspenso, né, pela cautelar concedida pelo ministro Fux, que eu mencionei no começo aqui da minha fala. A única novidade que teve é a libertação, né, a soltura do preso se não for realizada audiência de custódia em 24 horas. Repito, a eficácia desse dispositivo está suspensa. Mas essa é a única novidade. Se tu olhar o 310, lá em 5 segundos, se não me falha a memória, o CPP ele é expresso em dizer que o juiz, quando recebe o auto de prisão em flagrante, ele tem 3 possibilidades. Ou ele relaxa a prisão, se ela for ilegal, ou ele concede a liberdade provisória, se for o caso, ou ele converte em prisão em flagrante. E aqui, Rax, nessa questão da conversão em prisão preventiva, nós temos algumas novidades também no pacote anticrime. Só para dar alguns exemplos, ele diz que, como regra agora, tem que haver a conversão em prisão preventiva quando o indivíduo é integrante de organização criminosa. Quando o indivíduo está portando arma de uso restrito. Aqui tem até uma falha, me parece, na legislação, que ela fala em uso restrito, mas não fala em uso proibido. Né? Então, tu prevê a prisão em flagrante aqui como algo a ser convertido em preventiva, no caso de porte de arma de uso restrito, mas não falou nada com relação a de uso proibido. Né? Então, talvez aqui vai ser uma discussão, né? Se vai ser automática ou não essa conversão. Né? Quando o cara é reincidente, então, se o preso ele é reincidente, em tese, esta é a regra, né? A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ou se o indivíduo faz parte de alguma milícia. Então, também a legislação fala expressamente que a regra é a conversão exatamente na prisão preventiva. Aquilo que eu havia também mencionado ali, né, de que PP, a rigor pelo CPP, é só investigação policial, está expresso ali no 311, e o que tem de novidade, que talvez não afete tanto assim a atividade policial, mas é importante só a gente frisar aqui, a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, né? Pelo juiz que concedeu lá, decretou, melhor dizendo, a prisão preventiva, ele vai ter que revisar esta prisão para ver se permanece ainda os requisitos, os fundamentos, né? De 90 em 90 dias, que até então não existia um prazo, né, estabelecido na legislação, agora isso está previsto, né, no Código de Processo Penal, pelo menos essa possibilidade aí, necessidade, melhor dizendo, de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Basicamente seria isso, né, dentro desse aspecto relacionado a prisões. Retomando ainda ali na parte dos garantias, pela primeira vez aparece a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão do inquérito policial. Bem lembrado. E para indiciado preso. O indiciado preso, nós tínhamos o prazo de 10 dias, né? Improrrogável, e agora, a não ser a lei de drogas que previa a prorrogação, né? Sim. E agora poderia ser prorrogado se vier a deixar de ser suspensa a eficácia. Isso, por mais 15 dias. A lei fala que, mesmo no caso agora de indiciado preso, o inquérito policial pode ser prorrogado por um prazo de dias. Exceto, claro, né, aquelas leis especiais, um prazo lá diferente, como mencionasse a lei de drogas, é outro, mas, regra geral, agora, nós temos essa questão. Né? E eu até, falando de novo aqui no Juiz das Garantias, só para, da minha parte, pelo menos, fechar a análise, Rax, eu seria radicalmente contra, digamos assim, porque isso nos traria um problema muito grande na prática, o Juiz das Garantias, quando tu está trabalhando com uma lógica de representações em meio físico ou inquérito em meio físico, impresso. Né? Pensa no seguinte, eu sou policial lá em Itaqui,
E daqui a um pouco o juiz das garantias lá de Itaqui, como vai ser uma comarca só, uma vara judicial única, é o de Uruguaiana. Aí tu imagina eu ter que deslocar até a Uruguaiana para entregar lá uma representação por um mandado de busca e apreensão e voltar para Itaqui. Aí no dia seguinte alguém lá do foro me liga e diz, olha, tá na mão aqui os mandados, eu tenho que voltar de novo lá, buscar os mandados e retornar para Itaqui. Nessa brincadeira dá no mínimo 600 quilômetros, né? Pegando a realidade aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas quando se fala agora em inquérito eletrônico, representações eletrônicas e respostas também eletrônicas para o sistema da Polícia Civil, que é o que vai acontecer, já está acontecendo em algumas localidades, mais cedo ou mais tarde, até o final do ano, essa é uma realidade aqui no Estado, eu não vejo nenhum problema para a implementação, sinceramente, do juiz das garantias aqui no Estado. Tá? O grande problema que eu vejo, talvez alguém não vá gostar do que eu vou dizer, mas é importante, né? Vi que temos alguém ali que é de Itaqui, né? Um abraço, pessoal de Itaqui. O grande problema que nós vamos ter, e eu vi também que a nossa chefe está atenta aqui, né? Ela está presente aqui na live, eu não posso dizer nenhuma bobagem, senão eu posso ir para Itaqui, né? Amanhã, se eu falar alguma coisa aqui que desgostar a nossa chefe, a doutora Nadine, um abraço para ela. Até me perdi aqui, né? Agora fiquei nervoso com a presença da chefe. Mas eu dizia que o que me preocupa muito e preocupa os colegas que estão aí na ponta, que é o teu caso, é a morosidade do judiciário. Eu sei que o volume de serviço é grande lá também, mas é a morosidade do judiciário na análise de algumas representações por cautelares. Não adianta em nada eu representar hoje por uma interceptação telefônica, por uma busca e apreensão, e a medida só ser deferida daqui a 10 dias, 15 dias, e nós temos casos de deferimentos depois de 2, 3, 4 meses, né? Então, assim, se há uma representação pela concessão de uma cautelar, é porque existe urgência para efeitos aqui da eficácia da investigação. Então, assim, se a gente consegue resolver esse problema da morosidade da análise, porque as representações agora podem ser eletrônicas e logo na frente serão 100% eletrônicas, e as respostas também sim, eu não estou nem dizendo o judiciário tem que definir todos os pedidos ou representações, né? Senão o doutor Benhur, que está nos acompanhando aí também vai me chamar a atenção e dizer, mas representação, não é pedido, né? Se isso for ágil, perfeito, né? Agora, se for moroso, é um problema que traz prejuízo para a investigação. Doutor Fábio, lembrar quem está nos assistindo que a nossa assessoria vai providenciar que as perguntas que estão sendo selecionadas ali, ao final, possam ser respondidas, né? Tá bem? Tranquilo. Mas estudando também sobre o tema, parece que a boa parte da doutrina entende que o CPP de vez, esse pacote anticrime adotou um sistema acusatório, né? Em que o juiz, embora o senhor tenha referido ao contrário, o juiz não é um mero espectador e não poderia decretar prisão preventiva de ofício, né? Até teria sido excluídas essas partes de ofício, né? A expressão de ofício. Sim, perfeitamente. Se não é um código de processo penal agora 100% acusatório, né, seguindo o modelo acusatório, ele se aproximou muito disso. Claro que tem quem diga assim que se a gestão das provas ainda está nas mãos do magistrado, ainda tem uma legislação que tem um resquício inquisitorial. Tá? Agora, realmente, a impossibilidade do juiz divergir de uma promoção de arquivamento do Ministério Público, como acontecia antes, isso não tem mais. Decretar, né, já era uma sistemática, mas decretar de ofício uma prisão preventiva também não pode. Me parece que também requisitar a instauração de inquérito é uma atribuição hoje, uma função do Ministério Público que o magistrado não poderia também se imiscuir. Eu vi que o doutor Benhur ali já me chamou a atenção, por isso que eu corrigi rapidamente, né? Um abraço também para o meu treinador aí do time das DEF, senão ele me deixa na reserva no próximo jogo, né? Tem que tratar bem. Doutor Benhur também. Foi meu professor na academia, por isso que eu aprendi o termo aí corretamente, doutor Benhur. Captação ambiental. Também o pacote anticrime ele fala na captação ambiental, aí uma alteração que houve lá dentro da lei 9296 de 96, se não estou equivocado, que é a lei de interceptação telefônica, né? O que é captação ambiental, para que os amigos que estão nos acompanhando aí, que não são da área policial ou da área criminal, compreendam? É a famosa escuta ambiental. A polícia vai de uma forma disfarçada, de uma forma dissimulada, com autorização judicial, logicamente, em alguns casos, né? Plantar, digamos assim, alguns equipamentos para ouvir a conversa entre algumas pessoas, né, que estão sob investigação. E a captação ambiental, na verdade, ela tem que seguir, né? A própria lei fala agora sobre isso, lá no artigo 8º da lei de interceptação, as diretrizes da própria interceptação telefônica. Ela só pode ser usada, primeiro, com autorização judicial, né? Se tu quer usar
equipamentos para gravar a conversa de alguém num ambiente, até mesmo público, só privado, tem que ter uma autorização judicial prévia. Crimes com pena máxima superior a 4 anos ou conexos a eles, né? O pacote anticrime também falou expressamente sobre isso. Excepcionalidade da medida como uma última ratio, né? Uma última razão. Então, esgotados todos os outros elementos aqui de obtenção, meios de obtenção de prova, tu não conseguiu elementos que apontassem sim para a autoria. Então, a Polícia Judiciária, as Polícias Civis dos Estados, a Polícia Federal, podem se valer da escuta ambiental ou da captação ambiental, desde que seja, como eu disse, né, com uma última medida aqui de obtenção de provas, com autorização judicial, aqueles requisitos ali de crime com pena máxima superior a 4 anos. A polícia também tem que indicar o local, né, quando faz uma representação, e aqui tem uma falha na legislação, né? A lei de interceptação ela fala em requerimento da autoridade policial, né? Quando tecnicamente, como disse já o doutor Benhur, aí seria representação, mas ali fala em requerimento, né? O requerimento tem que indicar o local em que serão instalados, né, esses equipamentos para gravação dessas conversas. O prazo é de 15 dias, né? Então, como eu disse, segue a diretriz da interceptação telefônica, prorrogável esse prazo por igual período, sucessivamente, quando isso for necessário. Então, essa prorrogação de 15 dias não é uma única vez, pode ser prorrogado esse prazo mais de uma vez, desde que haja a necessidade para a investigação criminal. Mais um instrumento para a nossa investigação criminal, né? Para contribuir em busca da verdade real. Bens sequestrados e apreendidos, doutor Fábio. Aqui tem algumas novidades assim que eu acho que é importante frisar, especialmente para quem atua, né, na Polícia Judiciária. O artigo 91A agora, 90, não, mais do Código de Processo Penal, ele fala a efeito da condenação, aqueles crimes que tem lá uma pena máxima combinada que seja superior a 6 anos, a questão do perdimento dos bens, a perda então do produto do crime ou proveito do crime, tudo aquilo que, digamos assim, excedeu o patrimônio lícito, né, o patrimônio daqui um pouco declarado de um investigado, e no caso específico aqui de um condenado, né, que esses bens sejam, na verdade, seja decretado aqui o perdimento desses bens, que depois vão ser leiloados, enfim, o recurso vai lá para um fundo, né? Então, é importante que no curso das investigações criminais, no curso de um inquérito, que a gente também esteja atento a esse tipo de investigação. Eu tenho dito, Raquel e amigos, que ao longo dos anos a Polícia Civil não consegue atender toda a demanda de serviço que nos chega, é uma carga realmente invencível de trabalho, né? Mas quando nós nos dedicamos àqueles casos em que a gente consegue, sim, investigar, aqueles casos que são priorizados, né? A gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos aí muito bem, historicamente muito bem, com a identificação e com a prisão do criminoso. Isso é histórico, né? Mas cada vez mais a gente vem avançando nos últimos anos para a descapitalização de algumas organizações criminosas. Isso tem um efeito prático muito bacana, muito interessante na redução dos índices aqui de criminalidade, né? E de violência. Então, se o Código Penal agora prevê como efeito agora da condenação o perdimento desses bens, seria interessante, claro que isso o promotor também tem que mencionar lá na denúncia, mas seria interessante que as autoridades policiais também, os policiais civis de uma maneira geral, investigassem, conforme for o caso, se tiverem fôlego também para isso, o patrimônio do investigado, tá? Juntada com um pouco no inquérito, claro, com autorização judicial, a declaração do imposto de renda, bens móveis, imóveis, veículos do indivíduo, e daqui a pouco comprovar, olha, né, nós encontramos aqui nessa investigação um patrimônio que gira em torno de 4 milhões, né, e declarado aqui o cara tem 1 milhão, então tem 3 milhões aqui que excedem. Então, daqui a pouco, se o cara for condenado por crime, em que a pena realmente for, a pena máxima combinada, né, for superior a 6 anos, o restante pode ser perdido, né? E bens que sejam apreendidos ou sequestrados, é importante frisar, eu sei que os policiais sabem disso, né? E o pacote anticrime até, acho que acabou reforçando que na prática já vinha se sedimentando, é o artigo 333A, só que agora do Código de Processo Penal, e esses bens eles poderão ser usados pela própria polícia, durante o inquérito, durante o processo criminal, né? E a prioridade é para o órgão investigativo, né, que
acabou aprendendo ou sequestrando o bem. Então, se tu aí, Hatz, em Bé, né, no curso de uma investigação, tu consegue lá aprender ou sequestrar alguns bens, tu tem prioridade para a utilização desses objetos, né, desses bens que no primeiro momento foram usados por organizações criminosas, por associações criminosas, e que daqui a um pouco o próprio Estado, né, poderá sim se valer, né, se utilizar desses bens no combate, né, na repressão à criminalidade. Perfeito. Daí a importância das delegacias especializadas de lavagem de dinheiro, né, chefe? Sim, nós temos algumas da Polícia Civil, né? DEIC, DENARC, nós temos ali uma no GI também, que até a ideia, a gente está discutindo isso, talvez transformar num laboratório de lavagem, para cada vez mais passar indicativos de lavagem de dinheiro, relatórios, né, que são específicos para isso. Nós temos um laboratório de lavagem dentro da inteligência para os órgãos de ponta, para não só focarem, né, na investigação, mas na descapitalização, como eu havia mencionado. Nós já estamos com o tempo se encerrando. Se eu puder falar ainda a respeito das alterações que tiveram no Código Penal, pelo menos as mais importantes, chefe. O estelionato, ele depende agora de representação, é o parágrafo 5º, se eu não estou equivocado, né, do artigo 171, até quanto a administração pública maiores de 70, e vejam que a legislação não segue um parâmetro, né? A hora fala mais de 60, eu tenho lá algumas situações que não dependem de representação. Se o estelionato vitimar uma dessas pessoas que eu havia aqui referido, a ação é pública incondicionada. Mas nas demais situações, a regra agora é de que o estelionato ele se transformou num crime em que a ação ela é pública condicionada à representação. Daqui para frente, tudo certo, né? Se alguém registrar uma ocorrência na delegacia, nós vamos perguntar se a pessoa, o representante legal, quer ou não representar, né, contra o suposto autor ou contra o indivíduo que está sendo apontado como estelionatário. O problema é o seguinte, Rax, e com relação às investigações que já estão em andamento, aí vem a discussão. Essa exigência de representação, ela é uma norma eminentemente processual penal? Se nós entendermos que sim, ela só vai ser aplicada daqui para frente. Então, aqueles inquéritos policiais que estão tramitando sem representação, segue o baile, né? Como se diz muito no interior do estado, e tu vai com a investigação até o fim, sem a necessidade de chamar a vítima novamente para que ela represente contra o investigado. No entanto, me parece que o entendimento aqui vai ser diverso. Apesar de ser uma previsão, né, que foi trazida, né, por uma norma muito mais de natureza processual, a questão da representação ela tem impacto, sim, no direito material, no direito penal. Vamos lá. A falta de representação gera a decadência, que é o Instituto do Direito Material. Eu posso, quando a ação é condicionada à representação, renunciar ao meu direito de representar, né, para que alguém seja processado ou até mesmo condenado. Como o próprio Renato ali mencionou, estou vendo ali, realmente, ela é uma norma agora que é híbrida ou mista. Ela tem um conteúdo que é de direito processual penal e tem um conteúdo que é de direito penal. Ou seja, ela retroage, porque ela beneficia nesse aspecto os investigados. Então, daqui para frente, os colegas policiais que estão nos ouvindo aí, vendo, né, assistindo a live, tem que chamar a vítima de novo para acolher a representação, porque ela retroage nesse sentido. E se nós pegarmos como parâmetro, prometo que eu já estou aqui finalizando, né, esse aspecto, a Lei 9.099, quando ela surgiu lá em 95, o artigo 88, vocês lembram disso, passou a exigir a representação para a lesão corporal culposa e a lesão leve. Qual foi o entendimento do STJ? Norma híbrida, norma mista. Ela tem a representação tem uma conotação também, reflexo no direito material, no direito penal. E aí, portanto, retroage. E a norma transitória, na época, foi, e inclusive o Conselho Nacional do Ministério Público parece que tem uma normativa nesse sentido, de dar 6 meses a partir do em vigor da lei, da entrada em vigor da lei, para que a vítima represente. Eu, nos meus despachos, nas centenas de inquérito policial por estelionato, eu determinei a intimação da vítima para, nesse prazo, decadencial representasse. Ela não representando, encaminhasse para o Poder Judiciário no inquérito no estado que se encontra. Perfeito, porque aí eu pegou a decadência, né? E uma outra novidade, não sei se eu estou me estendendo demais, me puxou a orelha aí, que retornou a ser agora uma causa de aumento de pena no roubo, o emprego da arma branca, né? Vocês devem lembrar ali por 2017 e 2018 se tentou aumentar a pena do crime de roubo quando ele era com arma de fogo, emprego de arma de fogo. E aí quando antes falava em emprego de arma,
se restringiu logo na sequência, né, em 2017 e 2018, só para arma de fogo, e ficou de lado a arma branca. Então, aqui nós tivemos uma alteração que foi benéfica. Todos aqueles indivíduos que estavam respondendo a processos criminais, né, pela prática de um roubo com emprego de uma faca, de uma arma branca de qualquer natureza, foram beneficiados. Então, como é uma lei agora mais gravosa, ela tem, né, impacto de janeiro de 2020 para frente. Mas é só importante a gente recapitular que o emprego de arma branca agora para o roubo voltou a ser uma majorante do crime de roubo. O emprego de arma de fogo de uso restrito proibido também tem a previsão da pena em dobro também. A pena dobrada, isso, perfeitamente, bem lembrado. Isso é importante. Suas considerações finais, chefe, porque eu acho que já está acabando o tempo e nós temos o teto de 1 hora na live. Lembrando que a live vai ser salvo o conteúdo, tá? E vai ficar disponibilizado no perfil das DEP. Né? Então, a qualquer momento a gente pode acabar caindo. Então, suas considerações finais. E se acaso não dê tempo, agradeço pela sua disposição, né, em atender as DEP, aceitar o convite das DEP e nos prestigiar com essa aula. Né? O senhor realmente é professor também de carreira. Aprendemos muito, né? E foi muito importante. As DEP continuará com suas lives. Né? O senhor tem a palavra. Bondade do amigo, eu que agradeço mais uma vez aí o convite, doutor Rax. Claro que teríamos muitos outros assuntos aqui para a gente seguir conversando, né? A colaboração premiada, por exemplo, né? Houve até um reforço de que a autoridade policial pode firmar um acordo de colaboração. Talvez a única mudança aqui é de não se poder mais, como vinha acontecendo na prática, fazer uma proposição daquilo que não está previsto na lei com relação a regime, né, de cumprimento de pena, ou até mesmo penas mais brandas, quando a legislação prevê lá penas mais rigorosas, por exemplo. Então, estrito cumprimento agora da legalidade. Né? Houve a criação também de bancos nacionais, isso é importante, não só de perfis balísticos, né? Daqui a pouco tu encontra lá um projetil numa cena de um crime, e as investigações hoje são muito individualizadas, né? Tu vai ver se aquele projetil saiu da arma do fulano, mas daqui a um pouco é o mesmo projetil, com as mesmas marcas, né, de um outro projetil que foi encontrado numa outra cena de crime. Então, um banco integrado, um banco nacional, ele ajuda no processo aqui, no procedimento de investigação. Né? Um banco nacional também multibiométrico, de impressões digitais, isso é fundamental. Né? Presídios federais, né? Houve uma ampliação do prazo de permanência dos indivíduos que vão para os presídios federais. O prazo agora é de 3 anos, com essa prorrogação aqui também, possibilidade de prorrogação por mais 3 anos. Né? Então, me parece que nós avançamos um pouco, especialmente nesta repressão à criminalidade organizada. Né? Então, como eu disse, nós teríamos muitos outros assuntos aqui para discutir, mas vi que a gente já está praticamente estourado. Né? Então, paro por aí. Vamos ter que encerrar, porque senão a gente não pode salvar o conteúdo, entendeu? Então, por isso que tem que encerrar rapidamente, agora podemos salvar o conteúdo. Então, eu lhe agradeço a todos que nos acompanharam, tá? Uma boa noite a todos. Até a próxima live. Boa noite. Estou encerrando. Até a próxima. Até a próxima.